Boa tarde, telespectador, 12 horas e 5 minutos. Eu voltava de Porto Alegre ontem à noite e me surpreendeu até, porque durante o dia a gente está um pouco mais, não chama tanta atenção, mas o estado da RS 446, aquele trecho ali entre Carlos Barbosa e São Vindelino, a forma com que está sinalizada e recapeada a rodovia. Quando se tem que criticar, se tem que bater, se tem que fazer. Agora, cumprimentos aí pela forma com que fizeram o reparo na 446. Está muito bem feito o reparo. Aqui entre Bento e Carlos Barbosa, claro, continua mais ou menos do mesmo jeito. Taparam alguns buracos, algumas crateras. Mas eu acho que alguma coisa está errada com Bento, Carlos Barbosa e Garibaldi. Porque fazem obras, recuperam asfaltos em todas as rodovias. Menos algum sapo enterrado, alguma coisa por ali. Mas, de qualquer forma, está resolvido ali. Ficou pelo menos bem sinalizado agora. Um trecho muito bem sinalizado. De telefone lá na RS 122 de chamar guincho e ambulância. Então a EGR está fazendo a sua parte. Aos poucos, tem que tomar pé da situação, há pouco tempo que administra. Os rodoviários do Rio de Janeiro decidiram avacalhar com o Brasil, com o Rio. 8 milhões de pessoas no Rio de Janeiro que precisam de transporte coletivo. Quem não precisa fica em péssimas condições de locomoção, também por causa das paralisações que eles fazem. Eles só querem 40% de aumento de salário. Só 40%? Mas não se mexem. Vocês querem avacalhar, querem aputalhar o Brasil totalmente? Peço 100% uma vez. O povo, dane-se o povo, o importante é vocês, rodoviários. Afinal, vem Copa aí, né? Vocês estão programando para avacalhar o Brasil completamente, prostituir mais ainda a imagem do Brasil lá fora do que vocês já fizeram. Aliás, falar em prostituir a imagem do Brasil lá fora, vocês viram o que aconteceu na madrugada de domingo para segunda-feira em Berlim, na Alemanha? Alguns desses delinquentes da turma do quanto pior, melhor, apedrejou a embaixada brasileira em Berlim. Só que lá, a polícia que está atrás não é a polícia brasileira, agora é a polícia alemã, que vai pegar esses bandidos. Por que eles fizeram isso? Quebraram vidros da embaixada, apedrejaram e tal. Protesto contra o dinheiro gasto na Copa aqui no Brasil. Quer dizer, se não fosse cômico, seria trágico. E se não fosse trágico, seria cômico. Os caras quebram tudo. Aliás, esses rodoviários aí também, que quebraram mais de 300, depredaram mais de 300 ônibus lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, eles estão dando fogo, queimando, batendo, quebrando, fazendo. Quer dizer, sabe por que acontece isso? É que nós temos uma legislaçãozinha do nível do Congresso Nacional Brasileiro desde 1988. Pífia. Porque se nós tivéssemos realmente uma legislação que desse autoridade às autoridades, esses caras não fariam isso, com certeza. Lamentável. Eles querem porque querem avacalhar o Brasil, querem avacalhar com a Copa do Mundo, que vai sair sim. Quer queiram eles, quer não queiram, nós vamos ter Copa. Os hotéis em Porto Alegre são todos tomados 100% durante os jogos que vão acontecer ali. São 5 jogos. Estão tomados, quer dizer, ganha todo mundo com isso. Parem com essa... Bom, eu fico com a vontade de falar umas coisas que eu penso dessa gente, desses bandidos, arruaceiros, delinquentes, inclusive da internet, e o que tem de delinquente, bandido na internet, incitando, fazendo, é inacreditável. Acho que ou nós começamos a pressionar o governo para tomar atitude contra essa gente, porque eles são a minoria. Sem dúvida nenhuma são a minoria. A maioria do povo brasileiro não é arruaceiro e baderneiro que fica quebrando e tudo. Pois é, a maioria são brasileiros. Meu amigo, nós somos brasileiros. Eu gostaria que a imagem do Brasil lá fora não fosse essa.
de baderna, de arruaça, ônibus incendiados, depredados, o caos total numa cidade de 8 milhões de habitantes, porque 2, 3 mil motoristas de cobrador resolveram que vão paralisar, vão fazer greve. Quer dizer, vamos para o diabo que carrega vocês, tá? Uma hora dessa, aquela democracia que vocês pensam que tem no Brasil, aliás, quando o João Batista Figueiredo jurou fazer desse país uma democracia, e eu já escrevi muitas vezes sobre isso, ele cometeu um erro brutal. Ele tinha que começar, ensinando ao povo brasileiro o que é democracia, que não existia no tempo deles, dos governos militares. Ensinar o que é democracia. Aí o povo, um setor dele, uma parte dele, esses bandidos arruaceiros, entenderam que democracia é anarquia. Similar. E não é. Acho que está na hora de nós termos um governo de pulso, que ponha ordem nesse galinheiro que transformaram esse país aqui, esses arruaceiros, essa minoria de bandidos arruaceiros. A Graça Foster, presidente da Petrobras, deu uma entrevista ontem, ela fez alguns comentários. Hoje, já ontem de noite, as manchetes dos jornais dão bem conta da forma, mas assim, irresponsável e inconsequente que a imprensa trata as coisas no Brasil. A imprensa está a serviço dos quanto pior, melhor. Só pode. Ela comentou que há necessidade de se fazer, provavelmente até o fim do ano, em valores moderados, em percentuais moderados, uma correção no valor da gasolina, etc. Tal. A gasolina não aumenta desde 2002. Aumentou 4% agora, só que ela tinha baixado um monte antes. É só aplicar só a inflação em cima do preço da gasolina em 2002 e vocês veem, olha, ela deveria estar custando mais de R$6 hoje, só com a inflação, o IPCA, por exemplo. Mas ela comentou isso aí, manchete, gasolina vai aumentar. Garrafala, manchete. Aí sabe o que faz a manicure, o encanador, o eletricista? Vai aumentar a gasolina, tem que aumentar os meus honorários. A inflação inercial, a inflação impulsionada por essas manchetes estúpidas que fazem esses jornais, essa imprensa. Mas para que isso? Ela fez um comentário assim, talvez vai aumentar a gasolina esse ano, para recuperar um pouco os ganhos da Petrobras. A Petrobras, pobrezinha, teve um ganho, um lucro de só 5 bilhões e 400 milhões de reais em 3 meses. Que peninha da Petrobras. 5 bilhões de lucro só. Isso porque teve 2 bilhões e 400 milhões gastos com incentivo a demissões voluntárias. 8 mil funcionários foram incentivados a pedir demissão. Porque sabe como é que funciona isso, né? O cara fica lá, aquilo ali é para sempre. Aí a viúva recebe, os filhos, genros, noras e netos, fica todo mundo mamando nas tetas dos órgãos públicos e nas prefeituras e tudo que é órgão público, fica mamando para sempre. Quer dizer, pede demissão, beleza, gastamos 2 bilhões e 400 milhões. Isto reduziu o lucro. Mas a Petrobras teve 30% a menos de lucro do que o ano passado. Motivado por isso também. Mas o grande lance a gasolina vai aumentar. Hoje já tem cara aumentando o alface, o tomate, o grão de bico. Quem sabe, dá uma aumentadazinha já na gasolina para prevenir, porque vai que aumente mesmo, né? Já tem postos aumentando hoje. Aliás, vocês viram quanto se paga a gasolina em Porto Alegre? Eu estou pagando há 6 meses R$ 2,73. Aditivada. Estranho, né? Pois é. Mas, enfim, a Graça Foster fez um comentário e a imprensa adaptou aos seus interesses escusos. A Câmara de Vereadores de Bento foi notícia. O Ministério Público indiciou 4 vereadores por improbidade, não sei o que lá, concussão, aquela coisa toda. Isto vai se transformar num processo. Esse processo vai tramitar na justiça, vai ter todo aquele processo normal, etc. e tal. Por isso é que Bento se transformou novamente na Geni. Bento é a Geni do dia, da ordem, do mês, do ano. Foi âmbito estadual a notícia divulgada pela televisão. Que coisa lamentável. E o G1.com botou no Brasil e, obviamente, está no mundo. Então, Bento é notícia.
Parabéns, Bento está conseguindo ser notícia no mundo toda hora. A gente só fica lamentando os motivos pelos quais Bento tem virado notícia. Que coisa lamentável. Vai virar notícia de novo, porque hoje de manhã a informação que chegou foi que a possibilidade de se desinterditar o presídio. Pô, quando nós, povo, ficamos contentes por interditar o presídio, agora vão tomar uma atitude para resolver o problema, construir um novo presídio, não sei, os caras vão lá, dão 4 marteladas, uma pá de cimento aqui, uma pincelada colar, e de repente o presídio vai estar em condições de uso novamente? Tomara que eu tenha havido mal, que eu esteja enganado quanto a isso. Não acredito que... Pô, aquilo lá, ó, vai cair tudo lá, cara. Tem que fazer um presídio novo, meu amigo, fora do centro de Bento. Quer queiram alguns, quer não. É o que se espera. Tomara que a notícia não tenha nenhum fundamento, que não estejam realmente pensando em desinterditar isso aí e recuperar tudo e voltar tudo ao status quo que estava antes, porque é profundamente lamentável se isso vier a acontecer. Eu vou voltar daqui a pouco com o Luiz Ozelame, presidente do Clube Esportivo Bento Gonçalves, para nós falarmos sobre o esportivo e tudo que está envolvendo esse clube, o nosso esportivo, no Brasil e até no mundo, nos últimos tempos. Eu volto daqui a pouco.